O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus expulsa do templo aqueles que estavam usando da igreja para fazer comércio. Na primeira leitura deste final de semana, nós ouvimos os 10 mandamentos. Os mandamentos que Deus deixa para seu povo. Aqueles mandamentos é o básico que o povo tem que observar para viver a sua fé, para ser fiel e temente a Deus. Mas agora, no tempo de Jesus, o que Jesus está criticando é que as pessoas não estão vivendo a verdadeira fé, a verdadeira igreja, observando a vontade do Pai, a vontade de Deus. Estão usando da igreja para se manter como uma posição na sociedade. São apenas práticas rituais, práticas, cultos, mas sem o sentido de converter o coração para Deus. Quando a nossa religião não nos converte, não gera em nós uma mudança de coração, alguma coisa está errada. É preciso refletir e agir conforme a palavra de Deus nos ensina. Infelizmente, ainda nos nossos dias, podemos ver que muitas pessoas estão na igreja, mas não são igreja. Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra. E nós observamos isso neste evangelho de hoje também. Quando Jesus diz: Destruí este templo e em 3 dias eu reerguerei, os fariseus, aqueles que estavam no templo, achavam que ele estava falando do templo físico, do templo de pedra. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, que ele ia morrer e ressuscitar ao 3º dia. Então, há uma diferença entre igreja, templo físico, e igreja, povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Então, ser igreja de Cristo é estar ligado a Cristo, ou seja, eu como membro estou ligado à cabeça da igreja, que é Cristo, que é Jesus. Fazemos parte de um mesmo corpo místico que é a igreja. Cada um de nós é membro deste corpo, desde que estejamos unidos, recebendo as ordens, os sinais que vêm da cabeça, que é Jesus.
Se nós não estamos escutando Jesus, estamos agindo por conta própria. Quando uma parte do corpo começa a não estar em harmonia, integrada com o resto, quando nós não vemos essa harmonia de uma parte do corpo com as outras, de uma célula com as outras, aquilo ali se torna um tumor. É um crescimento desordenado das células que não está em harmonia com as outras. Então, o tumor precisa ser arrancado para que o corpo fique saudável. Então, se eu estou em harmonia com a igreja, eu vou ser um membro saudável. Se eu não estou em harmonia com Cristo e com os outros membros que compõem o corpo, eu sou um tumor na igreja de Cristo. Então, onde é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não é a igreja católica. A igreja de Cristo se faz presente na igreja católica quando nós, povo de Deus, ouvimos a vontade de Deus e colocamos em prática. Nós, católicos, somos igreja de Cristo quando colocamos em prática os seus ensinamentos. Não é uma instituição que faz a igreja existir, mas é a obediência à fé. Essa é a condição, porque antes mesmo de existir a instituição da igreja, a igreja católica, a igreja de Cristo já existia nas casas das pessoas, dos fiéis, só no século IV, no Império Romano, que foi reconhecido, o cristianismo foi reconhecido. Até então era perseguida a igreja. Então não existia igreja porque não existia uma instituição reconhecida? Não, ela já existia. E firme e forte. Então, amados irmãos e irmãs, ouvindo esse evangelho, nós somos levados a meditar, fechando nossos olhos, como eu estou sendo hoje igreja de Cristo. Tenho sido fiel às propostas de Deus, tenho vivido, celebrado os sacramentos, a confissão, a reconciliação, a Eucaristia. Eu sei que a pandemia impede muitas pessoas de estar aqui conosco, celebrando esta Santa Missa, mas e quando as igrejas estão abertas, será que eu valorizei? Será que eu priorizei esse encontro com Deus? Ou será que todas as práticas religiosas que eu vivo são apenas práticas exteriores? Vamos pedir perdão a Deus, vamos pedir que Ele vá fazendo de nós, do nosso coração, templo vivo de Deus. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar daquilo que estamos vivendo, porque Deus não quer habitar fora de nós, mas Ele quer habitar dentro de nós, no coração de cada um, fazendo-se presença pelo Espírito Santo de Deus que recebemos no dia do nosso batismo. Então, esse tempo da Quaresma, que é tempo de conversão, que a Palavra de Deus nos ensine a mudar nosso modo de agir, de pensar, de viver a nossa fé, para que, sendo mais fervorosos, saibamos colocar em prática aquilo que Deus quer para cada um de nós, e assim vivermos a missão que temos como Igreja de Cristo, tendo o testemunho de Jesus ressuscitado, que se faz presente no meio de nós. Jesus, nosso humilde de coração, faz o nosso coração semelhante ao vosso.